Fala, nação rubro-negra! Muito boa tarde, Deco na área. E temos bastante assuntos para falarmos aqui com vocês. Falaremos sobre o mercado da bola, né? Tem jogador que pode estar voltando ao Flamengo, tem jogador que pode estar de saída do Flamengo, não só um jogador, como mais de um. O Flamengo tentando enxugar a sua folha salarial para, quem sabe, fazer boas contratações agora no futuro próximo. Então não percam do início ao final o nosso vídeo. Falaremos também de um jogador que pisou na bola agora, né? Eu não gosto de falar de vida pessoal de jogador, mas é complicado o que o nosso goleirão, né? Vou falar quem acompanha o vídeo todo, fez agora. Descobriram agora o que ele fez, né? Nada contra a vida particular dele, mas isso só prejudica a carreira. Falaremos também sobre o Domi, ele mesmo voltou a dar algumas declarações, e a questão do VAR no Campeonato Carioca. Haverá VAR ou não nas semifinais do Cariocão 2021? Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Também não esqueçam que aqui na descrição tem um telefone, e esse telefone aí, se você se cadastrar por via WhatsApp, você receberá todos os vídeos Deco SRN em primeira mão. Também lembramos que hoje é dia de live com o Clube de Membros. Se você quer se tornar membro e estar na live conosco às sextas-feiras, às 17 horas, o link está na descrição do vídeo. Tá? E aí você escolhe o seu plano, ajuda como puder, e em qualquer plano você estará comigo numa sexta-feira, quem sabe várias sextas-feiras, para resenhar. Nação, vamos começar então falando sobre o mercado da bola. Primeiro, a provável volta de Rodinei ao Flamengo. É isso aí, nação. O Rodinei, que não ficará no Internacional, o Internacional já avisou que não exercerá a compra do passe do lateral direito. O Renzo Saraiva, um jogador argentino, está se recuperando de lesão. Muito provavelmente será o titular absoluto da posição lá no Internacional, né? Com o Ramires. E o Heitor deverá ser o reserva imediato deste lateral argentino. Então, com isso, o Rodinei perderia espaço, e também o Flamengo, né, colocou em contrato, caso o Internacional quisesse contratá-lo, teria que pagar ao Flamengo no final do empréstimo em maio agora 4 milhões de euros, tá? 4 milhões de euros. O Flamengo ainda tem esperança de vendê-lo para a Europa, mas enquanto não vende, ele voltará e ficará no elenco conosco, tá? Só lembrando uma outra situação aqui que muita gente me pergunta: Deco, mas o Rodinei está inscrito na Libertadores pelo Internacional. Só que devido à pandemia, ano passado, a Conmebol mudou o regulamento. Então, os jogadores que estiverem, né, inscritos num clube na outra fase, na fase de oitavas de final, ele poderá trocar por um outro time. Então, se ele está no Internacional agora, nas oitavas de final, o Rodinei poderá estar inscrito pelo Flamengo, tá? E uma outra ressalva: o Rogério Ceni aprova a volta do lateral direito, né? O Rogério Ceni quer a volta do lateral direito caso ele não seja negociado definitivamente para o exterior, porque agora o Internacional não fará. Então, Rodinei podendo voltar, grandes chances, né? Já com a aprovação do treinador Rogério Ceni. Então, gostaria de saber de vocês, nação rubro-negra, se vocês são favoráveis à volta ou não do Rodinei. Coloquem aí nos comentários. Uma outra situação, agora falando sobre saídas. Ontem na nossa live a gente colocou a provável saída, né? A quem sabe a saída do Léo Pereira para o Grêmio, tá? O Léo Pereira, que é um pedido do Thiago Nunes. Thiago Nunes, que foi contratado, tá, junto ao Grêmio para o lugar do Renato Gaúcho. Então, Léo Pereira poderá reforçar o Grêmio, tá? E um outro jogador
pintou a informação hoje, agora há pouco, mais cedo, né? Consegui pescar essa informação, que o Michael também interessa ao Grêmio. E aí, nação rubro-negra. 2 jogadores bastante contestados pelo torcedor rubro-negro, podendo ir para o Grêmio, né? Então, o que vocês acham disso? Também coloquem no comentário. O Michael, sobre o Michael é um interesse do Grêmio desde a época do Renato Gaúcho. E agora, com a chegada do Thiago Nunes, não é diferente, tá, nação? Não é diferente. Então, eles estão colhendo ainda algumas informações, né? Normal, análise de desempenho faz essa coleta, né? Saber basicamente a característica do jogador, né? Num sistema reativo, se ele funciona melhor num sistema, né, que busca o jogo o tempo inteiro, que joga em cima do adversário. Então isso é importante também na análise, quando você contrata um jogador, né? Saber as características, se tem problema no grupo, se não tem, se é tímido, se não é. Então, o Sim, né, lá do Grêmio está analisando tudo, né, para saber se irão mesmo fazer uma proposta ou não pelo jogador Michael, tá? Então, o mercado da bola rubro-negro hoje, por enquanto, é esse. Quem sabe, mais tarde, na nossa live das 5 horas da tarde, poderemos trazer novas informações, tá? Falando mais ou menos, não é um caso de mercado da bola, mas isso prejudica o Flamengo numa futura negociação, né? Teve um grande jornal que colocou, né, que o goleiro Hugo fez uma festa, né? Não vou falar festa clandestina, essa palavra é muito forte, como saiu no jornal, mas fez uma festinha, né, logo depois do título do Flamengo contra o Palmeiras. E a noiva soube da situação, acabou terminando com ele, é a segunda vez que ela termina, né? Uma coisa que realmente nos preocupa, que o sucesso realmente, às vezes, não faz bem à cabeça de alguns jogadores, dentre eles o goleiro Hugo, né? Infelizmente, isso prejudica, aí vem a questão, por isso que a gente está colocando a situação agora. Isso prejudica a instituição, porque desvaloriza o jogador. Quem vai querer um jogador que o seu extracampo não é bom? Já pararam para pensar nisso? Na Europa, isso é totalmente reprovado. Então, esse vazamento dessa festa, né, saindo em todos os jornais do Brasil, que acaba repercutindo lá fora, prejudica o Flamengo numa futura negociação, seu Hugo. Não só a você. Então, é que eu falo às vezes, o jogador é muito mal assessorado em certas situações. E muitos jogadores da base estão sendo mal assessorados. E isso vai prejudicar o Clube de Regatas do Flamengo. Então, estou aqui falando sobre essa questão, nada contra a vida do jogador particular. Mas isso prejudica uma futura negociação. O Flamengo que pensa em vender o Hugo para conseguir dinheiro, para atingir aquele valor que a gente já comentou várias vezes, que seriam 90 milhões de reais. E aí o jogador faz isso, e não tinha só ele. Saíram o nome de outros jogadores. Então isso é complicado. Um deles nem está no Flamengo, o outro está. Vai prejudicá-lo também. Então, por favor, cara, pensem antes de fazer alguma coisa. Pensem muito, né? Ainda nesse momento de pandemia. Os caras mesmo desses jornais, eles pegam informação e colocam mesmo. É assim que eles vivem, pô. Então nem aí pro Flamengo. Somos nós que estamos. E aí prejudica o Flamengo. Tá? Então eu gostaria de colocar essa situação como eu estou colocando agora, pontualmente, nada contra a vida particular do Hugo, porém vai prejudicar o Flamengo numa futura negociação, né? O jogador acaba sendo desvalorizado por isso, o Flamengo poderá ter dificuldades para ganhar um dinheiro a mais com ele. Tá? Então, um outro assunto, só por curiosidade, o Domenech voltou a aparecer, falou que aqui no Brasil, principalmente no Flamengo, trocam de treinador toda hora. Se ele tivesse tempo, ele jogaria num 3-4-3, tá? Sistema com 3 zagueiros. Acho que é uma ótima. Lá na Europa vem utilizando muito isso, um 3-4-3 com uma troca para o 5-3-2. Ele disse não, que seria um pouco diferente. Não, mas eu vejo diferente também. Eu acho que o time ataca num 3-4-3 e na hora da recomposição, esses 4 jogadores, 2 são alas. E esses alas retornam para virar zagueiros, né? E um dos atacantes, que geralmente
que na verdade é um meia, que é um 3-4-1-2, não seria um 3-4-3 na minha visão, né? Ou então, se ele quer jogar com 3 na linha, esse jogador que está mais centralizado, que geralmente é um ponta de lança, que é um Arrascaeta, ele volta para recompor atrás, aí vira um 5-3-2, né? Deixando os dois atacantes, que poderia ser Gabigol e Bruno Henrique, com a Arrascaeta recompondo, junto com os dois volantes, que poderia ser Gerson e Diego, né? Nisso eu penso numa saída do Everton Ribeiro, com os dois alas, pode ser Isla, o Mateuzinho, com o Felipe Luiz, né? Que também pode ser um terceiro zagueiro. Então o Domi colocou essa situação para nós, né? Que se ele tivesse tempo, poderia ser interessante, mas é aquilo que a gente falou. Grande questão que o cara chegou aqui, tinha pouco tempo, quis mudar da água para o vinho, isso não existe. E aí se queimou realmente, sem contar outras coisas, questão do preparador físico, que não trabalhava na área já há 4 anos, entendeu? Realmente não tinha como dar certo o trabalho dele, não tinha como dar certo, tá? E uma última situação, a questão do VAR para semifinal e final do Campeonato Carioca foi aprovado pelos 4 times que estão nessa fase, que seria Portuguesa, Volta Redonda, Fluminense e Flamengo, tá, nação? Então, na próxima fase, amanhã tem Flamengo e Volta Redonda, às 7 horas da noite, teremos nosso pré-jogo por volta das 5h30 da tarde, tá bom? Então, conto com a audiência de todos vocês, pós-jogo logo que acabar a partida, por volta das 9 horas da noite. Então, amanhã não teremos VAR, mas a partir da semifinal e da final, teremos o VAR. Tá bom, nação? Então, conto aí com a presença de vocês 5 horas da tarde. Se inscreva no canal, que é importante, deixe o seu like e compartilha com todos os seus amigos aí, tá? Que é importante que a gente cresça cada vez mais. Estamos chegando a 223 mil, graças a vocês aí que nos ajudam, né, divulgando o nosso trabalho. Falou? Então, saudações rubro-negras, até mais tarde. Fui!